E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar o seu questionamento para a próxima edição. E se hoje está tendo vídeo gravado, 6x1 Responde, não vai ter live hoje nessa terça-feira, tá? Mas amanhã, quarta-feira, a gente retorna, né? Aquela rotina das lives ali por volta das 18 horas, beleza? Antes de começar com as perguntas, fazer o merchanzinho, né? Porque esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal, patrocinador, master do Cruzeiro, é a única casa de apostas que efetivamente bota dinheiro no nosso clube. Caso você ainda não tenha conta na Betfair, pode entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, que você recebe um bônus de até R$600 em aposta grátis no site. Isso independente do valor do seu primeiro depósito, tá? Vamos supor aí que você criou aí a sua conta na Betfair por esse link da descrição, botou lá R$100 para fazer a aposta, por exemplo. Tá? Aí você terá um benefício de nos primeiros 40 dias que você é cliente da Betfair, você tem, digamos assim, uma aposta segura. O que eu quero dizer com isso? Você faz lá a sua primeira aposta do dia, seja uma aposta simples, múltipla, do jeito que você quiser. Uma aposta de R$15. Se você ganhar a aposta, você ganhou. Se você perder essa aposta, no dia seguinte você recebe R$15 em bônus para utilizar em outras apostas esportivas na Betfair. Isso vale pelos primeiros 40 dias, por isso que a gente chega a esse valor de 600, né? 15 vezes 40 dá 600. Qualquer dúvida, dá uma lida aí nos termos e condições da oferta, que tá tudo muito bem explicado, tá? Lembrando que apostas esportivas são apenas para maiores de 18 anos e para serem feitas com responsabilidade para que você possa se divertir, beleza? Começa com a pergunta do Matheus Soares. O Seabra, sempre que tem a chance de utilizar a base e um pouco de experiência para os garotos, opta por nomes que não rendem mais. Acha que isso pode ser um fator decisivo para a continuidade do trabalho dele para o próximo ano? Ficar insistindo em peças que já estão aí há mais de um ano e não rendem, ao meu ver, é burrice. Matheus, obrigado pela pergunta. Eu concordo muito com a sua opinião e eu também chamo de burrice, tá? O que alguns podem dizer que é teimosia, outros podem dizer que é uma tentativa de ganhar pontos com os atletas mais experientes do grupo. Eu chamo de burrice mesmo, porque ficar insistindo em jogador que não entrega e que não tem uma tendência de evolução, eu acho que não é uma coisa inteligente. Eu chamo isso de burrice num português mais claro. E eu gostaria de que vocês se atentassem para um detalhe. Esse comentário foi feito 9 dias atrás, né? Que eu selecionei aqui a pergunta hoje, que eu estava passando um pente fino aqui para fazer esse vídeo. Ou seja, essas mexidas que o Cruzeiro fez no último jogo, por exemplo, que a gente ganhou contra o Atlético Goianiense, mas ali na reta final. O Cruzeiro não tinha muitas opções de ataque, mas tinha ali o Tevez, um ponta, né, que tá todo mundo querendo ver um jogador da base tendo chance. A gente tinha o Peralta, que foi uma contratação importante do Cruzeiro, mais de 3 milhões de dólares investidos, que ainda não estreou. E a gente tinha lá o Jonathan Jesus, um zagueiro que também foi uma compra importante, né, mais de 8 milhões de reais, que também não estreou com a camisa do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro ganhando por 3-1, mais de 40 do segundo tempo, o jogo num momento mais tranquilo, o Seabra vai lá e coloca o Vidalba, que é um bom zagueiro, eu entendo que é um zagueiro canhoto e tudo mais, para dar uma fechada no setor, e ele bota o Lucas Silva. Tipo, se ele quisesse fazer a mesma mudança tática, botar um zagueiro a mais, e ele coloca, por exemplo, né, o Jonathan Jesus para jogar na zaga e puxa o João Marcelo para a esquerda, que seja, né, tá? Mas bota o Jonathan e bota o Peralta na vaga do Lucas Silva, vocês concordam comigo que pelo menos ele tiraria uma certa pressão de tipo, pô, os contratados ainda não estrearam, e aí, como é que é, Seabra? Vai botar os jogadores? Eu acho que esses são pontos que não necessariamente vão determinar o sucesso ou o fracasso do trabalho, mas acabam pegando um pouquinho no calo do torcedor num dia que era pra gente sair dali tranquilo, sem estresse, porque tem muito disso, né? A gente quer ver os jogadores em campo, mesmo que fosse por 5, 10 minutos. O Tevez a mesma coisa, poderia ter sido utilizado, poderia ter entrado para fazer o papel que o Vital fez, por exemplo, né? Como um ponta ali esquerda, o Tevez já jogou nesse papel, inclusive com o Fernando Seabra na categoria de base. Então eu acho que esses são detalhes que o Fernando Seabra pode melhorar, pode ajustar, né? Para que ele seja
menos criticado, sabe? Porque às vezes eu acho que ele faz um trabalho tentando contemporizar, mas ele insiste muito em jogadores que a torcida do Cruzeiro já não tem muita paciência, e não é de graça, né, que a torcida não tem paciência com esses caras. O Lucas Silva, por exemplo, tem uma história belíssima no Cruzeiro, mas essa temporada dele é ruim desde o início do ano, desde o Larcamon, ele não conseguiu se achar. Tem um ou outro jogo melhor, é verdade, mas essa última partida ele entrou e errou muito, né? Ele errou quase tudo. O Vital, por exemplo, nem errou tanto assim, perdeu lá um gol, mas enfim, teve alguma coisa boa na entrada dele. O Ramiro, por sorte, não entrou, fez um ótimo aquecimento. Mas o Lucas Silva ali, cara, precisava, né? Não podia ter botado o Peralta, por exemplo, para jogar uns minutinhos, a gente, opa, estreou aí o Paraguai e tudo mais, vamos ver. Então eu acho que são detalhes que o Seabra, às vezes, ele acaba caçando um pouco mais para a cabeça do que precisava, sabe? Porque não ia mudar muita coisa no jogo, né? O Atlético Goianiense não teve nenhuma chance ali na reta final, as chances que eles tiveram antes, inclusive desperdiçaram várias, né? Foram com o Cruzeiro na sua formação mais próxima do ideal, tá? Então eu acho que o Seabra pode sim ajustar algumas coisas, mas o que vai condicionar ou determinar a sequência dele no trabalho do Cruzeiro, eu acho que é o resultado mesmo. Se o Seabra ganha a Sul-Americana e faz uma ótima reta final de Brasileiro, eu acho que não faz nem sentido querer trocar o treinador. O Eduardo Lourenço fez aqui um comentário há um mês atrás, não foi nem uma pergunta, tá? Foi depois do jogo Cruzeiro 2, Grêmio 0. Quem quer o Renato Gaúcho no lugar do Seabra não tá querendo um treinador, e sim um famoso. É aquela história do se o Seabra andar no shopping, ninguém pede para tirar foto. Tanto que as mensagens contra ele geralmente não são o Seabra erra nisso, nisso e nisso e tudo mais. E sim, o estagiário vai entregar uma Ferrari nas mãos de um motorista de Uno. Eduardo, obrigado pela pergunta, no caso o comentário que representa muito do que eu penso também sobre o Renato Gaúcho. E por que que a gente está falando sobre isso? Saiu uma notícia hoje, né, que foi divulgada aí pelo jornalista Chico Garcia, que cobre lá o futebol gaúcho especialmente, mas que foi repercutida em diversos outros portais de notícia, que o Cruzeiro teria interesse ou estaria em conversas, não é uma proposta oficial, mas teria conversas para uma contratação do Renato Portaluppi, né, o Renato Gaúcho, para ser técnico do Cruzeiro no ano que vem, tá? Essa informação é do Chico Garcia, tá dado o devido crédito. Particularmente, eu não acho que seja uma boa, sinceramente concordo muito com o que o Eduardo falou aí. O Renato Gaúcho, ele é um bom treinador? Não. Ele é um grande personagem do futebol brasileiro? Sem dúvida, tá? Inclusive foi um ótimo jogador, que teve uma passagem marcante pelo Cruzeiro, lá em 92, né? Mais gol do que jogo, inclusive. Excelente, tem uma história legal aí que liga o Renato Gaúcho ao Cruzeiro. Mas o trabalho dele como técnico, as pessoas falam, o Renato Gaúcho é um técnico que está sempre ganhando título. Gaúcho. Tá? Título gaúcho ele ganha mesmo, ainda mais contra esse Inter pau mole aí, com todo respeito ao Colorado, né? Que normalmente entrega a rapadura pro Grêmio nos jogos decisivos. Mas o Grêmio é um bom campeão gaúcho, e isso o Renato Gaúcho consegue entregar mesmo. Agora, títulos de grandeza, de relevância, o Renato ganhou 2 pelo Grêmio. A Copa do Brasil em 2016 e a Libertadores em 2017. Nós estamos em que ano mesmo, gente? 2024, né? Ah, tá bom. Se você der uma olhada para a tabela do Campeonato Brasileiro, você vê nesse momento que o Grêmio está lá em 15º lugar na tabela, com 2 jogos a menos, é verdade, mas 14 pontos abaixo do Cruzeiro aí no Brasileirão. Ah, Emerson, mas teve a questão das chuvas no Rio Grande do Sul, que afetou muito a preparação. Beleza, é verdade, isso aconteceu. Não podemos ignorar o desastre natural lá do Sul. Mas, quando a gente olha para o que tem sido o trabalho do Renato Gaúcho nos últimos anos, tá? Ano passado, por exemplo, o Grêmio brigou pelo título brasileiro. Não brigou, né? Inclusive teve uma das piores defesas do futebol brasileiro. No último final de semana o Grêmio tomou uma virada bizarra aí contra o nosso rival, inclusive, com 2 gols sofridos nos acréscimos. Imagina se isso acontece com um time treinado por Fernando Seabra, hein? Imagina se o Cruzeiro toma uma virada para qualquer adversário, não precisava ser o Atlético não. Ganhando por 2-0, tomar 2 gols ali no finalzinho, nos acréscimos. Imagina o que não viraria a torcida do Cruzeiro, né? Pedindo a saída do atual treinador do Cruzeiro. Então o que eu gostaria que vocês fizessem uma análise de consciência e tudo mais.
olha as oportunidades que cada um teve na carreira. Porque o Renato tá fazendo um trabalho no Grêmio que tá há aproximadamente 2 anos no comando, tá? Esse atual trabalho dele no Grêmio começou em setembro de 2022, naquele momento que o Grêmio tava disputando a Série B junto com o Cruzeiro, né? O ano que ambos subiram, inclusive, e lá estava Renato Portaluppi, né? Pegando um trabalho que tinha sido iniciado pelo Roger Machado, atualmente técnico do Internacional, e ele estava ali tocando o time numa reta final. O Grêmio era um time que empatava demais, né? Teve alguma dificuldade, mas sacramentou o acesso no final do ano. O Renato teve pré-temporada, montou o Grêmio de 2023, janelas de transferência, de ajuste e tudo mais. 2024 a mesma coisa, pré-temporada, trabalho de novo, e a coisa não fluiu em nenhum momento a ponto de você falar: nossa, o Grêmio realmente está jogando um excelente futebol. E teve bons jogadores por lá. Você pega o Fernando Seabra agora, esse é o primeiro trabalho dele relevante num clube de Série A, certo? É o primeiro trabalho que ele tem oportunidade. Ele não teve pré-temporada com o grupo, ele fez lá a copinha com o time sub-20 e foi trabalhar no Red Bull Bragantino. Ele deixou o Cruzeiro, depois voltou, chegando no momento de grande turbulência, né? O Cruzeiro tinha perdido o estadual, o Cruzeiro estava mal ali naquele início de Sul-Americana, a estreia do Seabra já não foi boa, aquele 3-3 com a Alianza, depois o Cruzeiro deu uma aprumada e está fazendo aí um bom campeonato brasileiro com 41 pontos conquistados até o momento. O Seabra trabalhou na maior parte do tempo sem os contratados, né? Sem os reforços, e com os reforços, inclusive, está tendo alguma dificuldade para fazer o encaixe do time. Mas por que você vai trocar um treinador que é promissor, que está fazendo um trabalho bom no Campeonato Brasileiro? Tem coisa para corrigir? É claro que tem. Tem aspectos para melhorar? Todo técnico tem. Mas olha, por exemplo, o Renato Portaluppi, né? O trabalho que ele está fazendo no Grêmio. É um trabalho excelente? Não. É um trabalho muito questionável, tá? Que o time não joga um bom futebol. Então o argumento, não, o time do Renato joga muito. Esse argumento não existe, tá? O Grêmio que jogava muito ficou para trás, alguns anos para trás. O time do ano passado que brigou pelo título brasileiro era o bola no Suárez, que o Suárez resolve. E o Luizito Suárez joga bola demais, fez uma temporada incrível. Saiu o Suárez, saiu mais da metade do time do Grêmio, tá? O trabalho do Renato, ele não se sustenta, ele é amparado em individualidade. Se ele tiver jogadores muito bons, às vezes os jogadores vão se resolver. Por isso que, pra mim, o Renato é um excelente jogador de colete pro alto. Distribui colete, porque treinador mesmo, ele não é. Então qual que é a virtude dele, por que ele ganhou títulos? Ele é um cara muito bom na questão da motivação e na gestão de grupo. Essas são habilidades que o Renato tem e que ninguém pode discordar. Ele é goleirão, ele desafia os jogadores, ele é um cara engraçado. Então o Renato é um camarada que tem ótimas virtudes de gestão, mas ele não é um treinador de futebol na questão da acepção de trabalho, de dia a dia, de desenvolvimento de jogador. Ele não é esse cara. Ah, o Renato vai usar a base? Pode até usar, mas não vai usar com muito método, porque ele nunca usou com muito método a carreira toda. Então os títulos dele em 2016 e 2017 são aleatórios? Não são aleatórios, tem muito mérito nas conquistas. A Copa do Brasil de 16, inclusive, ele pega, ironicamente, um trabalho também do Roger Machado, né? O Roger que tinha feito ali a montagem daquele time do Grêmio, passou por uma instabilidade, ganhou o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, o Renato assume no segundo jogo em casa, perde o jogo, mas ganha nos pênaltis. Depois passa até pelo Cruzeiro na semifinal e é campeão contra o Atlético Mineiro. Parabéns pro Grêmio, campeão da Copa do Brasil, mas teve muito do trabalho do Roger. 2017, Libertadores. O Grêmio teve até um caminho fácil no mata-mata da Libertadores e na fase de grupos também, né? Tanto que acho que o adversário mais forte que o Grêmio enfrentou foi o Botafogo nas quartas de final, né? Pegou Godoy Cruz, a própria final contra o Lanús, times pequenos da Argentina. Vou tirar o mérito de forma alguma, é campeão. Mas tinha ao lado do Renato nessa época um camarada chamado Valdir Espinosa, que inclusive já faleceu, acho que em 2020, né? Que era um ex-treinador que trabalhava ali com o Renato, que tinha muita inteligência tática, muita leitura de futebol e que trabalhava bem com o Renato Gaúcho. Era um cara que o Renato também respeitava bastante. Então por que eu tô falando sobre tudo isso? Trocar Fernando Seabra por Renato Gaúcho é um negócio absolutamente estúpido, tá? Deixando bem claro, isso é uma informação que foi trazida por um jornalista do Rio Grande do Sul, não tem nada concreto que o Cruzeiro vá fazer essa troca. Mas eu acho uma coisa burra, simplesmente imbecil,
e é como o Eduardo mandou aí no comentário. Você está trocando um treinador por um cara que é famoso por um boleirão. Porque treinador de futebol em alto nível o Renato não é há muito tempo. Ganhou títulos? Ganhou, parabéns para ele. Tinha ganho uma Copa do Brasil lá atrás, em 2007, treinando o Fluminense também, né? Foi vice-campeão de Libertadores com o próprio Fluminense, lá em 2009, 2008. 2009 foi a gente, lembrança ruim, mas enfim. O Renato é um cara que, por ter sido jogador, ele teve muitas oportunidades para errar. O Fernando Seabra está tendo a primeira oportunidade, está acertando muito mais do que errando. Eu acho que fazer uma troca como essa seria uma grande estupidez, tá? E eu espero que o Cruzeiro não esteja trabalhando com esse tipo de hipótese, muito menos conversando com outros treinadores, porque o que a gente precisa é de um pouquinho de sossego para dar sequência no trabalho, para que o Fernando Seabra possa concluir a temporada da melhor forma possível. E aí, se os resultados não vierem, aí sim o Cruzeiro pode pensar em outro nome pro ano que vem. Mas vamos junto nessa aí, galera, tá? E vamos parar de acreditar em tudo que a gente vê também, tá bom? Não é porque algum jornalista falou que é verdade. É apenas uma especulação. Tratemos como tal. O Gabriel Ribeiro. Cruzeiro recebe algum valor da chegada do Vitinho ao Botafogo? Porque ele era da base do Cruzeiro. Gabriel, obrigado aí pela pergunta. Sim, o Cruzeiro recebe uma mixaria, né? Porque como o Cruzeiro formou o Vitinho, lateral direito, que agora foi contratado pelo Botafogo, estava lá no Burnley da Inglaterra, o valor que o Cruzeiro recebe, segundo matéria do Globo Esporte, fica na casa ali de R$990 mil, tá? O que dá aproximadamente 2% do valor da transferência, né, que é por aquele mecanismo de solidariedade da FIFA, tá? O Cruzeiro não tinha percentual da venda do jogador, até porque ele foi negociado num primeiro momento com o Cercle Brugge, da Bélgica, depois os belgas o negociaram com o Burnley da Inglaterra, né? Inclusive agora essa venda, o Burnley teve um lucro bem importante aí, porque o Vitinho se valorizou bastante jogando por lá, tá bom? É um ótimo jogador, que eu pelo menos falei várias vezes que queria que o Cruzeiro trouxesse, né, para ser opção ao William, e poderia jogar como ponta direita, ponta esquerda também. É um cara muito bom e muito polivalente, mas convenhamos que o valor da negociação foi alto, né? Papo aí de 8 milhões de euros, o Cruzeiro não tinha essa grana toda. O Cruzeiro não pagou isso por jogador nenhum, né? Mesmo os mais caros aí, o Wallace, o Caio Jorge, o Matheus Henrique foram mais baratos que isso. Então o Vitinho foi lá pro Botafogo, que seja feliz, e deixou aí aproximadamente então R$1 milhão nos cofres do Cruzeiro por essa transação de agora. Quando ele saiu da Bélgica para a Inglaterra, ele já tinha deixado um pouco mais de 100 mil também, tá? Então é isso aí, o Vitinho é um desses jogadores que jogou pouco no Cruzeiro, né? Ele fez apenas um jogo como profissional do Cruzeiro em 2018, não foi aproveitado. Infelizmente, a trajetória dele vai seguir em outro clube brasileiro. Rafael Bruno pergunta: Emerson, estamos precisando de zagueiro e ponta. Claro que eu e todos os cruzeirenses estamos felizes e animados com as contratações do Pedrinho, mas você acha que ele e o Matos erram em perder a disputa pelo Lianco e pelo Thales Magno? Rafael, obrigado pela pergunta. Eu tava esperando a janela para responder esse comentário, né? E agora a janela tá fechada, o Cruzeiro realmente não contratou mais ninguém. Você falou aí que tava esperando o Mina, pode parar de esperar, tá? O Cruzeiro não vai contratar ninguém mais para essa janela, muito menos o zagueiro Mina, nem qualquer outro. Sobre os nomes que você citou, Lianco e Thales Magno, só acho importante destacar que o Cruzeiro não perdeu a disputa por eles. O Cruzeiro nem tentou, tá? Nem tentou, nem o Lianco, nem o Thales Magno. Então, assim, foram nomes que surgiram de debate da torcida. Eu falei sobre eles em live, porque sempre alguém pergunta, né, de nomes e a gente conversa sobre. Mas em nenhum momento houve qualquer notícia que o Cruzeiro tivesse interesse nos jogadores. O Lianco foi pro Atlético Mineiro e o Thales Magno foi pro Corinthians. Eu acho que os dois são bons jogadores. Se estivessem no Cruzeiro, eu acho que a gente estaria bem servido, tá? Não é porque o cara foi pro Atlético que eu vou ficar falando que o cara é ruim, gente. Os caras são bons, paciência. Mas a estratégia de mercado do Cruzeiro, ela foi um pouco diferente do que a gente se acostumou a ver, né? O Cruzeiro foi lá, contratou rapidamente 7 jogadores antes da janela abrir, trouxe quem foi possível trazer até antes para treinar com o grupo. A galera ficou aí durante os quase 2 meses de janela aberta. O Cruzeiro não trouxe mais ninguém. Nessa reta final, com as saídas aí, né, do Arthur, com essa questão da lesão do Dineno, agora do Japa, teve algum papo, pô, será que não vai trazer mais um atacante? Pedrinho já encerrou, falou, não vamos trazer ninguém, fechou a conta e passou a régua, tá? Mas só para deixar claro,
Cruzeiro não tentou Lianco e Thales Magno. Então a gente não perdeu disputa, né? Porque você não perde uma disputa em que você nunca esteve inserido. O Danilo Santos pergunta: se o Cruzeiro só voa de voo fretado na gestão do Pedrinho, não seria mais econômico ter um avião próprio? Danilo, obrigado pela pergunta. Não seria mais econômico, tá? Talvez isso poderia ser pensado como um investimento a longo prazo, mas longo é longo mesmo, tá? Porque o único clube, né, brasileiro que recentemente teve alguma notícia que comprou um avião e tudo mais foi o Palmeiras, né, através da Leila lá, que comprou até 2, inclusive, se eu não me engano, criou lá uma companhia aérea, mas enfim, gente, aí já é uma dessas excentricidades de bilionário, tá? Não tem nem muito a ver com a questão logística, econômica, porra nenhuma, tá? E pelo que eu vi na matéria aqui do UOL, inclusive, o valor da aeronave adquirida ficou na casa de 64 milhões de dólares, tá? O valor para comprar o avião, né? Isso dá 300 e carqueirada aí milhões de reais, certo? Convenhamos que é um investimento um pouco importante e, digamos assim, desnecessário, né? É um luxo para quem quer e para quem pode, tá? E tem um outro detalhe também, que eu já vi algumas pessoas falando: manutenção de aeronave não é um negócio barato, tá? Então você ter uma aeronave, né? Não é nem questão só de combustível, não é a gasolina, pô. Mas a manutenção da aeronave é um negócio muito complexo, muito caro, então não faz o menor sentido o Cruzeiro ter avião próprio, tá? Se tem a possibilidade de fretar os voos, não é um valor tão alto assim, inclusive é R$1 milhão, não chega a isso, gente, tá? Então não há a menor necessidade, o Cruzeiro vai operar dentro da logística, né, mais adequada possível, até porque quantos voos que a gente faz por ano, né? Vamos pensar aí, um time de futebol do Cruzeiro joga o quê? Se jogar 60 vezes no ano, vai jogar 30 partidas fora de casa, vai fazer 30 voos por temporada. Em quantos anos você vai, né, de certa forma, equacionar o investimento para comprar um avião, mesmo sem considerar a questão da manutenção? Em 10 anos, em 15 anos, não faz muito sentido, mano. Então deixa esse trem de avião lá pro Palmeiras, pra Leiloca lá, não faz muito sentido não. Eu acho que o Pedrinho até tem, né, jatinho e tudo mais, mas avião para carregar uma delegação de futebol tem que ser um avião de maior porte, digamos assim, e não faz sentido pro Cruzeiro ter, né? Eu acho que a gente precisa investir em outras coisas de forma prioritária. Ramon Diniz: Emerson, você acha que o feminino terá bons investimentos como no masculino? Ramon, obrigado pela pergunta. Essa é a promessa, né? A expectativa é que o futebol feminino do Cruzeiro também receba investimento, e é claro, gente, que o futebol feminino ele é muito mais barato que o futebol masculino, né? Se a gente pegar, por exemplo, a contratação mais barata do Cruzeiro, acho que foi a do Jonathan Jesus, né? Que foi pouco mais de 8 milhões de reais. Com 8 milhões de reais, se você investir isso no futebol feminino, você monta provavelmente o melhor time de futebol feminino do Brasil, tá? Assim, com sobras. Não vai ter esse investimento. Eu lembro, inclusive, que há poucos anos o Cruzeiro falava que o gasto de todo o departamento de futebol feminino no ano, envolvendo logística e tudo mais, era papo de R$1 milhão por ano, né? Para um clube de futebol, isso é muito pouco. Mas assim como era na gestão do Ronaldo, segue na gestão do Pedro, né? O Cruzeiro trabalha aí com o futebol feminino como parte estratégica, sim, dessa expansão de marca do clube também, e eu acho muito importante que assim seja. Infelizmente a gente caiu aí nas quartas de final do Brasileirão, né? Mesma campanha que tinha acontecido ano passado, ficou no detalhe ali no duelo contra o Palmeiras, pecou muito nas finalizações, mas eu tô esperando que no final da temporada, lembrando que ainda tem Campeonato Mineiro nesse segundo semestre, né? Mas ali no final da temporada a gente deve ter uma reformulação e acho que algumas contratações relevantes também para que o nosso time feminino esteja mais forte no próximo ano. Agora, investimento, né, pareado com o futebol masculino, jamais. É um mercado muito diferente, os valores são muito menores, inclusive é mais fácil trazer atletas em fim de contrato, né? Porque a maioria dos clubes trabalha com contratos curtos, os salários são pequenos também no futebol feminino, então assim, se o Cruzeiro quer de fato investir no futebol feminino, vai conseguir montar um time muito legal sem precisar gastar tanta grana assim. E agora a gente tem algum dinheiro para investir graças ao Pedro, né? Porque a gestão antiga a gente sabe que tinha muito pouco. Tinha muita boa vontade, mas não tinha tanto dinheiro assim. O João P. Maia Júnior: Emerson, na sua opinião, qual jogador que fez história no Cabuloso e quando foi jogar no rival mais te incomodou? João, obrigado pela pergunta. Eu acho que é o Guilherme, tá? O Gui Bunda, né? O Guilherme, meio atacante
atacante formado aqui na base do Cruzeiro, campeão da Copa São Paulo 2007, joga ali 2008, é vendido em 2009 para o Dinamo de Kiev. Era um jogador que eu gostava muito, tá? Tecnicamente um jogador muito bom, né? Que até por ser formado no clube, eu acompanhei muito ele na base, no profissional também, era um jogador que eu gostava pra caramba. Ele saiu do Cruzeiro um pouquinho em baixa, né? Meio... assim, ele era meio marmoteiro, né? Às vezes era meio mascarado e tudo, mas tecnicamente sempre foi um grandíssimo jogador. E em 2011, infelizmente, ele volta ao futebol brasileiro justamente para jogar no Atlético, né? E confesso que essa aí me incomodou, fiquei bem puto, bem chateado. Ele acabou ajudando o Atlético a ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores, até com gol decisivo, né? Infelizmente, mas era um jogador muito bom e eu trabalhei na assessoria do Guilherme depois, né? Na época que ele estava no Atlético. Inclusive, esse período trabalhando, tendo contato com o Guilherme, tirou totalmente a impressão que eu tinha dele ser um cara mascarado, mala, assim, extremamente gente boa, super educado e tudo mais. Um cara que era muito bom de resenha também. E um jogador tecnicamente absurdo, cara. O Guilherme era muito bom de bola. A questão é que ele teve muitos problemas de lesão durante toda a carreira, né? E essas lesões atrapalharam o desenvolvimento. Era um cara que tinha potencial para jogar em grandes clubes europeus, acho que para jogar na seleção tranquilamente também, mas fez algumas escolhas de carreira também que não foram as ideais, né? Ucrânia, Rússia, acabou não jogando tanto por lá, Atlético Mineiro também, não acho que foi uma boa escolha, mas financeiramente deve ter sido, né? Enfim, aí cada um tem suas razões. Depois ele passou na Turquia, jogou no Corinthians, jogou no Bahia, jogou no Atlético Paranaense. Tava até olhando aqui, o Guilherme jogou algumas partidas esse ano, 2024. Ele fez 9 partidas pelo Cianorte e marcou um gol. Anteriormente tinha jogado em São Joséense, Brusque, América Mineiro, Fluminense, enfim. Tá com 35 anos atualmente o Guilherme, né? Não teve aquela carreira, né, que o seu potencial indicava, mas teve uma carreira decente aí. Infelizmente teve essa passagem pelo Atlético que eu fiquei puto quando ele foi contratado, tá? Acho que foi o cara que mais me incomodou mesmo, né? Depois eu me acostumei, depois passou, enfim, o cara é profissional, né? Dane-se. Mas deixa aí nos comentários, essa pergunta é boa para que vocês respondam também. Qual foi o jogador que você se incomodou quando foi jogar no rival? Porque o rival gosta de buscar ex-jogador do Cruzeiro, hein? O contrário não é tão comum, mas eles gostam bastante. E por fim o Bruno Daniel falou: quem aí tem saudade do Emerson do Velho Testamento? As suas críticas hoje em dia estão muito fraquinhas. Ô Bruno, obrigado pela pergunta, cara. Esse negócio de Emerson do Velho Testamento me pegou desprevenido e eu gostei demais. Mas, mano, vamos lá. Por que o Emerson do Velho Testamento, digamos assim, não existe mais, né? O Novo Testamento tá mais tranquilo, mais light. Eu acho que tem tudo a ver com o Cruzeiro, cara, né? O Cruzeiro, vamos lá, né? Como que você opinava sobre o time do Cruzeiro em 2019, 2020, 2021, sabe? Tipo, dava pra falar coisa boa desse time? Sério mesmo? Vamos falar um português claro aqui. Não tinha como não ser um torcedor absolutamente pilhado, irritado, puto com todo mundo, dando patada até no vento. Enfim, mano, são características que eu tenho da minha personalidade, mas eu não vou tratar ninguém mal absolutamente de graça, nem vou ficar xingando o time se eu não ver aspectos negativos ali, né? E assim, cara, eu acho que é bom quando alguém fala que nós mudamos, porque se a gente não muda, significa que a gente não tá evoluindo e nem tentando, né? Se a gente tem o mesmo comportamento, a mesma lógica, a gente não muda nada em 5, no caso são 7 anos, né? O canal tá ativo aí desde 2017. Se nesse período todo eu estivesse fazendo o mesmo nível de comentário da mesma forma, isso seria uma coisa preocupante pra mim, cara, tá? Seria bem mais preocupante do que esse tipo de crítica que você fez, ainda mais sendo uma crítica bem humorada que eu gostei pra caramba. Agora, mano, nos jogos que o Cruzeiro vai mal, que o Cruzeiro tropeça e tudo mais, o Emerson do Velho Testamento aparece ainda, sabe? Dando pancada em todo mundo, xingando todo mundo, isso aí é normal. Agora, eu sempre mantive digamos assim, uma coerência lógica com o resultado, com o desempenho, desde que eu comecei a fazer os conteúdos, as lives, desde 2017, eu sempre fui assim, tá? Mas eu digo pra você que eu era uma pessoa um pouco mais chata, talvez, em 2017. Porque chato eu sempre fui, sempre vou ser. Mas talvez eu era um pouco mais pelinha no passado. Hoje eu tô relevando mais coisas, eu tô aprendendo a rir mais desse tipo de situação, sabe? Rir de si mesmo, isso é importante. É uma boa também, tá? Mas foi muito legal a pergunta e, mano,
tem tudo a ver com o Cruzeiro, sério mesmo. A gente olha pro Cruzeiro, eu não consigo olhar pro time do Cruzeiro hoje e falar, estamos em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, que lixo, fora todo mundo. Porra, velho, a gente tava quase caindo pra Série C, mano, sabe? 3 anos atrás a gente quase caiu pra Série C, né? 2020, 2021 também. 2021 foi até pior, aquele jogo contra o Londrina, que o Thiago faz aquele gol salvador lá. Eu não esqueço essas paradas, sabe? Tipo, em 2022, o que seria do Cruzeiro, né? O Sérgio Santos Rodrigues, aquele cara absolutamente maluco, aquele cara insano. O que ele ia fazer no Cruzeiro com o Luxemburgo? Os caras falando de ter folha de Série A para jogar Série B, com o Cruzeiro não tendo dinheiro para pagar funcionário, sabe? Tipo, eu não esqueço as coisas, velho. Eu tenho uma memória, então eu acho que é importante a gente ir aprendendo com as coisas e sabendo colocar em perspectiva, sabe? A minha crítica ao Cruzeiro hoje, pô, o Cruzeiro não ganhou do Inter, o Caio Jorge perdeu um pênalti. Tava puto. Mas assim, é um emputecimento que ele tem um grau muito menor do que perdemos em casa pro Sampaio Corrêa, sabe? Tomamos taca pro CSA de novo e estamos correndo risco de cair pra Série C, né? Então, eu acho que é isso, cara. As experiências que eu passei nesse processo me fizeram ficar um pouquinho mais calmo. Talvez seja isso. Ou o amor, né? O amor muda um homem. Um beijo, Mari. Então, com esse momento declaração após explicações, eu encerro o vídeo. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para opinar sobre cada um dos assuntos e deixe a sua pergunta para a próxima edição, hein? Porque nesse período sem jogos aí, o 6x1 Responde é sempre uma ótima ferramenta, né? Uma ótima oportunidade para a gente resenhar mais, tá bom? Muito obrigado então por acompanhar, deixa o like, hein? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!